Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Foram enterrados os corpos das vítimas de uma chacina em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Um ex-guarda civil de Carapicuíba e 3 pessoas da família dele foram mortos no fim de semana. Paulo Correia de Souza Júnior, de 40 anos, a companheira Ana Caroline Ferreira da Silva, de 31, a mãe dele, Marlene Aparecida Ferreira de Souza, de 64, e o padrasto, Israel Aparecido Vintorim, de 45 anos, voltavam de um passeio e foram abordados nessa estrada de terra em Pirapora do Bom Jesus. A arma usada pelos criminosos foi uma pistola 9mm. Para a polícia, os alvos eram o GCM ou Ana Caroline. Os dois foram os primeiros a serem mortos, o Paulo e a Ana Caroline, tá? E a mãe e o padrasto teriam sido mortos por saber, no caso, quem seriam os autores e o que teria acontecido para chegar a essa chacina. A polícia ainda encontrou uma faca debaixo do corpo da mãe de Paulo. Essa faca não tinha qualquer substância hematóide, então ela não foi usada. Me parece que a Marlene teria pego essa faca para se defender de um eventual, percebeu que haveria alguma agressividade e teria pego essa faca. Paulo Correia foi guarda municipal por 10 anos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele pediu afastamento em janeiro de 2021 para atuar como advogado. Paulo era réu de um processo de 2020. Numa briga familiar, ele teria efetuado disparos e chegou a ser preso. De acordo com a investigação, tanto esse caso quanto a hipótese de crime político, uma vez que o ex-GCM era assessor de um vereador de Carapicuíba, estão descartados. Segundo a polícia, Ana Caroline foi morar com Paulo há um mês. Ela estava separada há 1 ano e meio. Em maio deste ano, pediu uma medida protetiva contra o ex-marido. E o Paulo era o advogado dela. Nós temos várias linhas de investigação, com certeza, indícios concretos do que pode ter ocorrido lá. A polícia do Rio de Janeiro procura uma mulher suspeita de aplicar um golpe de mais de R$450 mil vendendo ingressos falsos para o Rock in Rio. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Quem denunciou essa mulher? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A denúncia partiu de uma vítima que transferiu cerca de R$20 mil para a conta de Lívia da Silva Moura, que é irmã do ex-jogador de futebol, Léo Moura. Hoje a polícia esteve no apartamento onde ela mora, mas Lívia não foi encontrada e é considerada foragida. No local, os policiais encontraram 9 convites falsos para o evento teste e um crachá falsificado da prefeitura. As investigações levaram a outras vítimas do golpe, que consistia no uso de um site falso para a venda de ingressos do Rock in Rio, como explica o delegado que investiga o caso. Vamos ouvir. Elas são direcionadas para um site falso, um domínio criminoso, um domínio virtual criminoso, e ali compram ingressos que realmente existem, que são com números fornecidos por pessoas de dentro da estrutura da engrenagem do Rock in Rio. E quando vão então retirar ou ingressar no Rock in Rio, são impedidas porque esses ingressos foram vendidos para pessoas que realmente compraram no site oficial. E não é a primeira vez que a Lívia é investigada. Ela é suspeita de aplicar um golpe de R$225 mil no jogador do Corinthians, Renato Augusto, em 2015. Contratada para organizar o casamento do atleta, ela não pagou os artistas que se apresentaram no evento. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Criminosos explodiram 2 agências bancárias durante a madrugada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Policiais que faziam patrulhamento na região foram acionados e trocaram tiros com os bandidos que conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. A quantia roubada não foi informada. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e transformou em réu o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô. O PM, que vai responder por homicídio triplamente qualificado e alega legítima defesa, também teve a prisão temporária convertida em preventiva. O multicampeão foi baleado na cabeça num clube da Zona Sul de São Paulo no começo do mês passado. E o julgamento por suspeita de corrupção contra Cristina Kirchner e outros 12 acusados foi retomado hoje. A promotoria pede 12 anos de prisão e que Cristina fique inelegível para o resto da vida. Ela deve ser ouvida no fim de setembro e o veredito deve sair até o fim do ano. A atual vice-presidente da Argentina é acusada de favorecimento em licitações de obras públicas no período em que era presidente, entre os anos de 2007 e 2015.
No Chile, a população votou contra a proposta da nova Constituição. O referendo desse domingo teve 62% dos votos contrários à nova lei e 32% favoráveis. Com esse resultado, o país continua sob a Carta de Promulgação de 1980 no governo de Augusto Pinochet, que tem como base políticas econômicas liberais. O projeto derrotado apresentava uma proposta socialista que aumentaria muito o tamanho do Estado. A proposta que os chilenos rejeitaram em plebiscito era quase uma cópia da Constituição da Venezuela e enorme, 388 artigos. Acabava com o Senado, com o direito à propriedade, com a igualdade entre as pessoas perante a lei, comprometia até a integridade territorial do Chile. O Estado provedor, o Estado social pesado, é uma farsa. Felizmente, a proposta foi derrotada por 62% dos votantes. As pesquisas até indicavam a rejeição, mas com uma diferença bem menor entre os votos contrários e favoráveis. Melhor para o Chile e para toda a América Latina. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão de inflação para 2022. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o IPCA deve fechar o ano em 6,61%. Essa é a 10ª vez que a estimativa de inflação é reduzida. Já para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, os especialistas esperam um crescimento de 2,26%. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, restringiu os efeitos de 3 decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam a compra e a posse de armas de fogo e munições. Os decretos foram questionados no STF, mas o julgamento estava suspenso desde o ano passado, depois de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Fachin disse que a decisão provisória é necessária para reduzir os riscos de conflitos e a violência também durante as eleições. Partidos de oposição, como os que questionaram os decretos do presidente Bolsonaro sobre armas, vendiam uma estatística irreal. Diziam que para cada 1% de aumento no número de armas legais com a população civil, haveria um aumento de 2% no número de homicídios no país. Como o número de licenças para uso de armas aumentou 325% nos últimos 3 anos, o número de assassinatos deveria ter subido, nesse período, 650%. E o que temos de verdade hoje? A menor taxa de homicídios em 10 anos. É esse o comentário. O ex-juiz Sérgio Moro modificou as peças de campanha para o Senado Federal. No último sábado, Moro teve o material apreendido pela Justiça Eleitoral por não mostrar o nome dos suplentes na proporção exigida em lei. A apreensão atendeu a um pedido da federação formada por PT, PCdoB e PV. Agora, as novas peças publicitárias têm os nomes dos 2 suplentes de Moro com maior destaque. Na pesquisa, o presidente Bolsonaro tem 39% das intenções de voto, seguido do ex-presidente Lula, que aparece com 38%. Já Ciro Gomes, do PDT, ficou em 3º lugar com 11%. Simone Tebet, do MDB, tem 6% e Felipe Dávila, do Novo, 1%. Os demais candidatos não pontuaram. 2% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. E 3% não sabiam em quem votar. A pesquisa ouviu 2.095 pessoas com 16 anos ou mais em 144 municípios de todo o país entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos. Você viu aí agora há pouco, então, o resultado da pesquisa GERP sobre a eleição para a presidência da República. E vamos ver, então, como foi o dia dos candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, em São Paulo. Mais tarde, se reuniu com representantes da Frente Nacional de Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Ciro Gomes, do PDT, fez uma caminhada pela zona sul de São Paulo. Ele estava acompanhado de outros candidatos do partido. O presidenciável visitou uma padaria e conversou com eleitores. E também deu entrevista a uma rádio da capital paulista. Simone Tebet, do MDB, esteve em uma cooperativa de reciclagem em São Paulo. Depois seguiu para Minas Gerais. A candidata fez uma caminhada em Belo Horizonte e visitou a mais antiga cafeteria da capital. Tebet ainda foi a um ato em defesa da Serra do Curral.
Ela falou sobre a necessidade de conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Vamos parar com essa história que o agronegócio não é sustentável. Nós vamos mostrar que com responsabilidade é possível minerar, com responsabilidade é possível plantar, com responsabilidade é possível ter a pecuária. Então é isso, é desenvolvimento e meio ambiente. Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia em São Paulo. A candidata deu entrevistas e falou sobre a proposta de isenção do imposto de renda para professores das redes pública e privada. O impacto é de cerca de 10 bi por ano, é algo suportável e acima de tudo, na verdade, né, professor, todos os brasileiros não irão mais pagar a contribuição previdenciária, o INSS, nem mesmo patronal. Por quê? Quem é que vai bancar o imposto único federal? Pablo Marçal do PROS fez reunião com a equipe de campanha, deu entrevista, fez lives para eleitores e visitou a Beauty Fair em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro do PL não teve agenda de campanha. Felipe Dávila, do Novo, participou de uma sabatina. Vera Lúcia, do PSTU, deu entrevista. Sofia Manzano, do PCB, fez panfletagem e deu entrevista. José Maria Imael, do Democracia Cristã, teve reunião com a equipe. 40 crianças e 10 funcionários de uma creche de Ladainha, em Minas Gerais, foram internados com intoxicação alimentar. O grupo fazia uma excursão e passou mal depois de almoçar numa escola da rede municipal. Todos tiveram sintomas como dor de barriga, diarreia e vômito. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as causas e as circunstâncias da intoxicação. Todos já receberam alta. Um grande incêndio atingiu o Parque Nacional de Brasília no começo da tarde. O Corpo de Bombeiros usou até um avião no combate às chamas. O Distrito Federal enfrenta um longo período de seca, com mais de 121 dias seguidos sem chuva. A umidade do ar tem ficado abaixo de 12%, bem inferior ao ideal, que é acima de 50%. A praia de Boa Viagem, a mais famosa do Recife, foi invadida por caramujos. A infestação tem assustado muitos moradores e turistas. Quem circula pelo calçadão de Boa Viagem, na zona sul do Recife, se espanta com a grande quantidade de caramujos em um dos principais cartões postais da capital pernambucana. Na verdade, esse ano bateu o recorde. O ano passado teve, mas não muito. Mas esse ano tá demais. Quem transmite doença é um perigo para a gente, para toda a comunidade, né? Eu acho que seja falta de higiene mesmo, né? De ter um cuidado maior, porque eu soube que eles transmitem muitos tipos de doenças, né? Considerados uma praga urbana, os caramujos têm sido encontrados há pelo menos 3 semanas neste trecho da orla de Boa Viagem. Eles são da espécie conhecida popularmente como caramujo gigante africano e representam um grave risco à saúde, pois são hospedeiros de doenças como meningite e esquistossomose. Ele pode ter sido trazido por meio da chuva, porque nessa época de transição entre agosto e setembro temos fortes chuvas, assim como também nós temos um calor agradável para esses animais. Então a água pode ter trazido esses ovos e aqui ele acaba encontrando um local ideal para ele. Você pode perceber que eles estão em uma parte de vegetação ciliada, onde ele encontra alimento, abrigo e encontra água. Mesmo com o reforço da limpeza diária, os caramujos ainda podem ser encontrados aqui no calçadão de Boa Viagem. Por conta do risco de contaminação, a orientação é não tocar nesses animais sem equipamentos de proteção e evitar pisar nesses locais sem calçados. O biólogo explica a maneira correta de fazer o descarte dos moluscos. Nunca mexer nesses animais, né, sem luvas e se fizer o resgate desse animal, na verdade, buscar ele, quebrar o animal em concha, enterrar ele, fazer um buraco, enterrar esse animal e jogar cal por cima. Muitas pessoas falam de colocar o sal de cozinha, mas o sal ele vai eliminar o animal, que tem uma respiração pela pele. Mas lembre-se que ele é hospedeiro de um verme, e o verme a gente só vai conseguir matar com esse cal, o cal virgem que a gente usa para pintar as paredes de casa. Em nota, a Prefeitura do Recife informou que a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana da cidade intensificou os serviços de varrição na orla. Os caramujos africanos são uma espécie invasora que chegou ao Brasil na década de 80 para serem consumidos como escargot, iguaria muito popular na culinária francesa. Os criadores acabaram abandonando os moluscos nas matas depois do fracasso da comercialização desses animais no país.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ativou o sinal 5G em mais 3 capitais brasileiras, Natal, Fortaleza e Recife. No total, 15 cidades já contam com a tecnologia de 5ª geração de internet móvel. A previsão é de que até dezembro todas as capitais do país já ofereçam o serviço. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, vai se reunir com o ministro Luiz Roberto Barroso amanhã à tarde para discutir o piso salarial dos enfermeiros. O ministro do STF suspendeu o pagamento do piso numa decisão monocrática. Em Brasília, enfermeiros e técnicos de enfermagem protestaram agora há pouco. Eu vou conversar então com o Igor Damasceno, que está por lá e tem os detalhes para a gente. Oi, Igor, boa noite. Boa noite, Eric Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Na verdade, o protesto acontece nesse exato momento. Aqui na rodoviária de Brasília, cerca de 250 profissionais da saúde estão protestando contra essa liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse momento, eles estão entoando gritos de guerra contra a decisão do ministro. A categoria não concorda com a ação que foi protocolada por entidades da rede privada contra a lei que estipula o piso salarial para profissionais da saúde. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou que quer buscar soluções para a efetivação do piso salarial para a categoria e vai se encontrar amanhã à tarde com o ministro Luiz Roberto Barroso para discutir algumas propostas. Além desse protesto que acontece nesse exato momento aqui na rodoviária e que parou aqui a rodoviária de Brasília, o Congresso Nacional, também o Conselho Regional de Enfermagem e sindicatos estão discutindo e se mobilizaram contra a decisão do ministro Barroso. Vamos acompanhar na reportagem. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso concorda com os argumentos apresentados pelas entidades da rede privada e afirma que o projeto não tratou de providências que viabilizem o pagamento do novo salário. O ministro teme demissão em massa de profissionais da categoria. Pela nova lei, enfermeiros devem ganhar, no mínimo, R$ 4.750. Os técnicos em enfermagem foi fixado em R$ 3.250. Já os auxiliares de enfermagem e parteiras não podem ganhar menos do que R$ 2.375. De acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a nova lei gera um impacto anual de R$ 4 bilhões e 400 milhões de reais para os municípios, R$ 1 bilhão e 300 milhões para os estados e mais 53 milhões de reais para a União. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal participou de audiências públicas no Congresso Nacional durante a análise do tema. Ele discorda dos argumentos apresentados pela iniciativa privada. Nós temos 60 dias aí para mostrar para o Supremo que a norma ela é constitucional e que existe meios de pagamento. Na realidade, como eu falei, já foi amplamente debatido os meios de pagamento e a norma é tão constitucional que nós aprovamos uma PEC nesse período, que é a PEC 11, que ela incorpora o piso da categoria dentro da Constituição Federal. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é provisória e será levada ao plenário virtual do STF para apreciação dos demais ministros da Corte. A análise começa a ser feita na sexta-feira. A decisão de Barroso adiou sonhos de trabalhadores como a Geisilane. Ela é técnica em enfermagem numa UPA de Brasília no horário da manhã. À tarde, trabalha como enfermeira de um hospital particular. Com a aprovação do piso e aumento do salário, ela planejava sair de um dos empregos. Porque, querendo ou não, é algo muito exaustivo. Então, igual eu faço 24 horas seguidas. Então, dia sim, dia não. Então, realmente não é fácil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que libera laqueadura e vasectomia sem consentimento do cônjuge. A lei também reduziu de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização dos procedimentos de esterilização. O texto ainda permite que a cirurgia de laqueadura seja feita durante o parto, desde que a mulher comunique o interesse no prazo mínimo de 60 dias antes do procedimento. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais vai se apresentar pela primeira vez na Europa. Os espetáculos serão nesta semana em Portugal e fazem parte das comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil. A última apresentação em Belo Horizonte antes da viagem foi em grande estilo. Sob a regência do maestro Fábio Mequete, a Filarmônica tocou obras do compositor português Braga Santos e dos consagrados Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes.
É a cultura do Brasil que precisa ser valorizada, precisa ser respeitada, precisa ser conhecida. Nós, brasileiros, precisamos desse resgate. Criada em 2008, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais tem 90 instrumentistas. Em pouco tempo, tornou-se referência no Brasil e recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes como o melhor grupo erudito nacional. Música é tudo, música une, música iguala. Música é a salvação. As apresentações em Portugal fazem parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O repertório dos concertos terá grandes clássicos da música sinfônica dos dois países. O primeiro concerto é dia 6, no Porto, na Casa da Música. No dia 7 faremos um concerto especial na Torre de Belém, um concerto aberto ao público, ao ar livre. No dia 8 é um concerto também em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. E no dia 9 encerramos a nossa turnê em Coimbra, no Convento de São Francisco. Para os músicos, as últimas semanas foram de muito trabalho. A gente está preparado, né? Os ensaios são pesados, mas para mostrar uma orquestra de excelência tem que ser assim. A turnê na Europa vai marcar também o lançamento de um CD inédito da orquestra com obras compostas pelo imperador Dom Pedro I. É um sonho que nós estamos realizando finalmente, de levar a Filarmônica para a Europa. Então vamos dividir lá com nossos irmãos portugueses essa riqueza que é a música sinfônica, tanto brasileira quanto portuguesa, e levar um pouquinho de Minas Gerais lá para a Europa. E no quadro Rodada de Opinião, o assunto de hoje é a escolha da primeira-ministra do Reino Unido. A melhor credencial da nova primeira-ministra é que ela não esconde sua admiração por Margaret Thatcher. É um bom cartão de visitas. É reformista e pretende entregar um plano ousado de corte de impostos, reduzir o custo de vida e reagir à crise energética. Ela chega com o peso de uma crise econômica nos ombros, com o maior índice de inflação em 40 anos. Tem a missão também de conduzir os conservadores que demonstraram força, mesmo em tempos difíceis. Como disseram os antecessores, em mensagens de apoio a ela, é hora dos conservadores se unirem, aliás, no mundo inteiro. Mal vai dar tempo de Liz Truss comemorar a vitória. A cadeira de primeiro-ministro britânico, que ejetou 4 comandantes nos últimos 6 anos, é criptonita pura. E para entender o porquê, basta olhar o contexto. Desde 2016, os britânicos passaram pela saída da União Europeia, conhecida como Brexit, a pandemia, que atingiu fortemente o país, e uma inflação galopante, que está na casa dos 10% e pode chegar a pelo menos 13% nos próximos meses. O descontentamento gerou uma onda de greves capitaneadas por sindicatos poderosos, como dos ferroviários e os estivadores. A conta de luz está nas alturas e os salários não duram até o final do mês. O gás escasso e caro com a guerra na Ucrânia é o prenúncio de um inverno quente politicamente. Por isso mesmo, uma das principais promessas da nova chanceler é a redução de impostos. Truss terá pouco tempo para ganhar a confiança dos ingleses e do Partido Conservador, cada vez mais dividido. Rede TV News de volta. Um novo golpe da Casa Própria fez mais de 600 vítimas na Grande São Paulo. A Associação Habitacional Nova Brasil prometia apartamentos por preços e condições atraentes. O Ministério Público de Carapicuíba investiga o caso. Sem comprovação de renda e consulta ao SPC Serasa. Financiamento sem juros. Facilidades que chamaram a atenção de muita gente. A Gabriele conheceu o empreendimento por meio de uma conhecida da mãe. Caiu na armadilha. O prejuízo foi de R$20 mil. A gente ficou ali naquela expectativa, nossa, de confiança, então a gente vai, né? Até mesmo ela comprou um empreendimento, né? E caiu no golpe também. Você para e pensa, eu vou ter que se reerguer de novo, juntar de novo o dinheiro que foi perdido. E muitas pessoas não puderam. Eu pude recomeçar. E quem não pôde? A Michele é outra vítima. Compradora, ela aparece nesse vídeo, sendo recepcionada pelo vendedor. Tá feliz, Michele? A gente começou a receber uns vídeos. Ai, olha, estamos fazendo um muro. Olha, estamos quebrando a casa que tinha lá. Que obra estranha, né? Quando você vai construir prédio, são máquinas e máquinas, pessoas e pessoas. Não vai meia dúzia de cara
carpinar e criar e construir um murinho. O Harrison e a mulher fizeram de tudo para conseguir o dinheiro da entrada e garantir um dos apartamentos. Além do prejuízo financeiro, que foi média de R$25 mil, tem o prejuízo, aquela sensação que a gente fica também de ser enganado, sabe? Principalmente na realização de um sonho. A empresa usava esse espaço em Carapicuíba para atrair os clientes e vender os imóveis. Também em cidades próximas, como Cajamar e Cotia. De 2019 a 2021, ao menos 5 empreendimentos seriam criados, mas nenhum saiu do papel. Nesse período, cerca de 600 pessoas foram lesadas. O presidente da Nova Brasil é Benedito Aparecido de Mello. Ele já tem antecedentes nesse tipo de golpe. O prejuízo estimado às pessoas é de R$3.800.000. O Ministério Público conseguiu bloquear R$1.100.000 da conta bancária dele. O valor será usado para indenizar as vítimas no final do processo. São 2 processos, a ação civil pública, que vai apurar a regularidade e irregularidade, da constituição da associação, das vendas dessas unidades autônomas, como foi feito, calcular esse prejuízo e indenizar essas pessoas. Outra, a ação criminal. Então, essas pessoas também estão sendo processadas criminalmente. Uma associação criminosa, crime de estelionato, enfim. E aí é a questão realmente da punição pelo crime praticado. Se você quiser rever essa edição de hoje do Rede TV News ou qualquer outra, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Acesse então youtube.com/noticiasredetv. E o Rede TV News termina aqui. Boa noite, boa semana. Boa noite.